nome para a sua palavra, eu coloquei 2 títulos, hoje é 2 em 1, e você vai colocar o para a sua vida. Porque só dá para celebrar a verdadeira Páscoa quem comeu do Cordeiro de Deus. Quem não comeu do Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele não consegue celebrar a verdadeira Páscoa. Porque a Páscoa não é do coelho, você sabe, Páscoa é do Cordeiro. Eu te aconselho, no dia da Páscoa, você comer nem que seja 800 gramas com alguém de cordeiro assado, e depois de sobremesa você vai comer um chocolate. Porque Páscoa não é do coelho, Páscoa é do cordeiro. Apesar de carne de coelho ser gostosa também, mas não se compara com a de cordeiro. Amém? Então, que nós possamos saber o verdadeiro significado da Páscoa e que possamos aplicar essa Páscoa para a minha e para a sua vida. A Páscoa, eu quero falar alguns sentidos dela, alguns significados para que eu e você possamos aplicar nas nossas vidas. Amém? E você sabe que no calendário judaico tinha 2 calendários. Um era civil, o outro era sagrado. Todos nós precisamos ter 2 calendários. O civil, quando nós nascemos, a primeira vida, e o segundo calendário, o sagrado, quando nós nascemos de novo. Eu e você temos 2 idades, uma no civil, outra no sagrado. Eu tenho 34 anos no civil, mas no sagrado eu tenho 12 anos. Porque nós precisamos celebrar esse aniversário anual 2 vezes, irmão. Porque se tem uma coisa que Deus gosta, é de festa. E eu e você precisamos gostar de festa também. Você não pode achar que o aniversário de quando você nasceu a primeira vez é mais importante do que quando você nasceu a segunda vez. Porque quando você nasceu a segunda vez, você voltou para o seu propósito e estado original. Amém? E essa palavra você pode colocar ou o recomeço ou o começo de uma nova vida. Páscoa tem a ver com o começo de uma nova vida. Talvez você fale, pastor, uma nova vida, minha vida já está detonada, arruinada, não tenho mais crédito com ninguém, não tenho mais caráter, já foi roubado tudo. Hoje eu quero profetizar na sua vida que através do Cordeiro de Deus, você vai ter um começo de uma nova vida, ou um novo recomeço. Pastor, mas ninguém acredita em mim. Mas Deus acredita. Porque se Deus não acreditasse em você, você não estaria aqui. E nunca pense, irmão, jamais, que o mal vence o bem, porque o bem sempre vence o mal. O bem é a verdade, e a verdade de Deus permanece. Tudo em favor da verdade. Amém? Nossa vida não é uma religião de yin e yang. Sabe aquela religião que tem uma bolinha preta e branca lá, e tem um Szinho no meio? Nós somos da verdade, nós somos da bondade, e a bondade sempre vence. Podemos desfalecer muitas vezes ou ficar cansados de uma luta, mas a guerra já foi vencida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. São dias que o shofar vai tocar na sua vida. Shofar significa liberdade, libertação. Se você não sabe, e já vou ler o Apocalipse 1:8, deixa aí aberto. Estou muito inspirado hoje, irmãos. Todo domingo tenho orado para ficar inspirado. Que é só domingo, só uma vez por semana, para falar com você, então é um desafio. Mas o sacerdote, quando ele ia apresentar a oferta, ele levava ele em cima do altar, e quando ele estava levando o sacrifício para cima do altar, tocava-se o shofar. Jesus, quando ele estava sendo levado para o Monte Gólgota, a Bíblia diz que muitos anunciavam que ele era justo, que ele era puro, e o shofar tocava também. Se você olhar a Bíblia inteira, sempre você vai ver Jesus sendo apontado desde o Antigo Testamento. Jesus não nasceu no Novo Testamento. Na verdade, nada existiria se não fosse Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz que num dado momento, lá em João capítulo 1, versículo 29, não precisa abrir que já está aberto em Apocalipse 1:18, João Batista estava lá conversando, pregando, e de repente ele vê Jesus e ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você olhar Apocalipse capítulo 5, a Bíblia diz que o apóstolo João, na ilha de Patmos, quando ele teve a visão apocalíptica,
ele estava chorando desesperado, porque a Bíblia diz que aquele que estava sentado no trono, ele segurava um grande livro, que era o livro que ia julgar aqueles que não seriam salvos, e João estava desesperado, porque ele fala assim, não achou-se ninguém digno de abrir esse livro ou de pegar esse livro. E a Bíblia fala em Apocalipse 5, que o ancião fala, calma João, não precisa chorar. Foi achado alguém digno. O Cordeiro de Deus pegou o livro daquele que está assentado. Olha que poderoso, o Cordeiro pegou o livro das mãos de Deus Pai e falou, eu paguei o preço pelo pecado da humanidade. Irmão, se ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, quem dirá o carrapicho dos seus filhos? Muito mais. Se ele se preocupa em tirar o pecado da humanidade, que muitos são inimigos dele, quem dirá você que é filho? Irmão, enquanto houver um fôlego de vida, não pare de tentar, não pare de lutar. Nós somos aqueles que insistem e persistem, mas nunca desistem. Amém? E Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Aqui está falando do Senhor e Salvador Jesus, do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Apocalipse 1,18 diz assim, e aquele que vive, Jesus falando, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem morreu e hoje vive? Jesus. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E eu quero que você abra sua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Glória a Deus. Nós precisamos anunciar esse cordeiro para as pessoas, irmãos. Existe um cordeiro que precisa ser anunciado. Amém? Como eu te disse no começo, você ouviu sobre o cordeiro, você creu no cordeiro, e você comeu do cordeiro, e agora os seus olhos foram abertos, e você passou a enxergar espiritualmente. Anota essa frase que eu vou te falar aqui, que é o que hoje eu postei lá. A sua vida é resultado daquilo que você decide recordar. Sua vida, isso não é só uma frase bonita, isso aí marque que é para a sua vida. Depois eu já vou te falar de uma comparação e você vai ver se é uma verdade ou não. A sua vida é resultado daquilo que você decide recordar. Se você pegar Jesus quando ele está celebrando a Páscoa, celebrando a morte dele mesmo, que eu acho um negócio surreal quando a palavra fala disso, você fazer uma festa, uma ceia pela sua morte é um negócio doido. Você vê o ser humano, você fala só Deus agora, ele já desespera. Imagina você saber que você vai morrer e você celebrar. E na sua morte, quando ele vai celebrar, você vai ver a alegria e a expressão dele de saber que ele estava cumprindo o propósito de Deus. E ele falou assim, ó, vocês vão comer e beber até que eu venha. Ou seja, vocês vão ter um memorial, não mal, não ruim, mas um memorial bom ao meu respeito. E se você olhar Provérbios 23, 7, diz assim, assim como imagina, ou assim como pensa a sua alma, assim você será. Você sabe por que a vida de muitas pessoas não vai para frente? Porque todos nós temos memoriais. O problema é que muitos eles vivem em função do memorial ruim. De injustiça, de pessoas que não acreditam nelas, de pessoas que fizeram mal para elas, de pessoas que defraudaram elas. É um memorial, só que é um memorial que não faz bem. O único memorial que eu e você precisamos ter é do que Jesus Cristo fez por nós. Ele acreditou em nós. E Paulo fala em Romanos capítulo 8, um Deus que ele não deu simplesmente o resto. Ele não deu simplesmente uma simples oferta. Ele não deu simplesmente algo porque estavam precisando. Ele deu o seu tudo. E o Deus que deu o seu tudo, primogênito, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Eu e você precisamos crer nessa verdade, irmão. Pastor, mas eu tenho clamado, eu tenho declarado. Continue clamando, continue declarando. Não seja um cristão de oração simplesmente, mas de oração respondida. Não pare enquanto Deus não me der. Porque Ele morreu, mas Ele vive. Qual é a diferença da nossa religião, que é cristianismo, que é a crença correta, com qualquer outra demais religião? É que nas outras religiões, todos os líderes das demais religiões morreram e continuam mortos. Mas na nossa religião, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A morte não pôde contê-lo. E se há um poder no cristianismo, é o poder chamado poder da ressurreição. Nós não podemos aceitar, irmão. Eu quero te dizer, o céu é mais populoso que o inferno. O inferno um dia vai se tornar tão escasso, por isso que nós temos alvo do encontro, alvo de multiplicar a célula, porque o céu é muito populoso e será mais ainda. O inferno que vai ficar escasso. Mas nós precisamos ter um coração voltado a um memorial correto. Ah, o fulano me deixou na mão. Ah, o fulano pisou na bola. É memorial, mas é um memorial ruim, que não dá força, mas que enfraquece, que abate. Nós precisamos ter um memorial correto. Memorial do que o Cordeiro fez por nós. Porque tem pessoa que vive lambendo a amargura e o ressentimento. Porque tem memorial, mas tem um memorial ruim do seu passado. O único memorial que eu e você precisamos recordar é o que o Cordeiro de Deus fez por mim e fez por você. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E hoje nós vamos ver algumas verdades poderosas sobre Êxodo, e eu quero que você abra a sua Bíblia. Antes de ler Êxodo, mais um texto, 1 Pedro 1,19. Eu quero rapidamente focar em 3 significados da Páscoa e 3 coisas que a Páscoa nos oferece. Mas antes, abra em 1 Pedro 1,19. Glória a Deus. Quantos acharam? Dão glória a Deus. Aleluia. A minha oração, irmão, é que ao falar do Cordeiro hoje para você, não seja uma palavra simples, simplesmente, mas seja uma palavra objetiva, que toca o mais profundo do seu espírito. Porque o centro do Evangelho, que é o poder de Deus, está em Cristo Jesus. A cruz vazia é o centro do universo. Tudo na face da terra, até professor ateu de sociologia e outros ensinos, eles precisam ensinar tudo na vida, a ser e descer. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ninguém pode ensinar nada que não seja baseado em antes de Cristo e depois de Cristo. Então o mundo conhece a Cristo, mas não comeu do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso eu e você precisamos comer do Cordeiro todos os dias. Porque esse Cordeiro, ele traz coisas preciosas e poderosas para a nossa vida. Que nesses dias você possa ter experiências. Irmão, eu fico imaginando, o Cordeiro natural já é um negócio muito gostoso. Agora, o Cordeiro de Deus é um negócio muito poderoso e celestial. Porque ele traz mudança de dentro para fora. E olha o que diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 1,19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você sabe, o cordeiro no Antigo Testamento, ele tinha que ser avaliado, testado, para que ele não tivesse defeito e nenhuma mácula. E Jesus, ele foi testado por 6 vezes. 3 vezes pelo governo político, 3 vezes pelo governo religioso. E nas 6 vezes o próprio Pilatos fala assim, ó, que Pilatos fala por 3 vezes, ele fala, não há pecado nenhum nesse homem. Por 6 vezes tentaram julgar e procurar pecado nele, e não acharam pecado
algum. E a primeira coisa que a Páscoa significa, ela significa libertação. Você não pode ser escravo do pecado. Você não pode ser escravo de Satanás mais, pelo menos não aceite. A Bíblia fala que o povo hebreu foi escravo no Egito por 430 anos. Você sabe o que é ser escravo por 430 anos? Irmão, nós louvamos a Deus quando tem um feriado para ficar em casa e descansar. Aquele povo não tinha feriado. Faraó não deixava eles terem feriado. Porque eles eram escravos por 430 anos. E a primeira coisa que eles desfrutaram após a Páscoa foi libertação. Libertação emocional, libertação física e libertação da opressão do diabo e libertação também financeira. Porque a Bíblia não fala que eles ganharam restos de pessoas do Egito, pelo contrário. A Bíblia fala que eles ganharam o tudo que o Egito tinha. O povo do Egito que sobrou oferecia prata e ouro para eles. Isso nos fala do quê? Abundância. Nesses dias eu e você precisamos comer do cordeiro, irmão, e proclamar abundância. Libertação da escassez financeira. Ah, pastor, de novo falando de financeiro, porque é o que mais abate as pessoas. Os irmãos até desviam por falta de dinheiro, eu nunca vi isso. Tem aquele que tem medo de ficar rico e desviar, porque Paulo fala lá que a abundância de dinheiro pode desviar alguém, só que ele não fala que é a abundância do dinheiro, ele fala o amor ao dinheiro. Tem muito pobre que ama mais o dinheiro que o rico, porque ele vive mais em função do dinheiro do que o próprio rico. Como que pode? Eu tenho uma experiência de comer do cordeiro, aí passo dificuldade financeira, vou desviar. Sangue e fogo, está amarrado mesmo. Porque, irmão, dinheiro não é tudo nessa vida. Tem muito milionário se matando aí, deixando tudo. Porque dinheiro não satisfaz algo que o Espírito Santo satisfaz, a alma. Dinheiro é bênção, sim, não vou negar. Mas você não pode se deixar abater a ponto de, eu quero me isolar, não quero falar com ninguém, porque está faltando dinheiro. Pelo amor de Deus, você comeu do cordeiro, você foi liberto da escravidão financeira, você foi liberto do pecado, você foi liberto de todas essas coisas. E aqui quem está falando, irmão, não é alguém que tem um salário fixo e tem uma família grande. Mas esses dias Deus tem falado comigo, que o que mais abate os cristãos é dificuldade financeira. O que tem de cristão divorciando por causa de dinheiro é um negócio absurdo. Não é nem por traição, é por causa de dinheiro. Pois eu quero te dizer, Deus te deu libertação financeira. Você não é escravo de Mamon, você não é escravo das dívidas, você é escravo do Senhor Jesus. E olha o que diz Salmos 35, 27. Que nem diz um amigo meu, quantos estão me entendendo? Poucos, mas eu creio que até o final muitos, que nem diz o Rafa. Aleluia. Amém? Olha o que diz Salmos 35, 27. Você que está passando dificuldade financeira e está endividado e está surtando por causa de dívidas, você tem que anotar. Se tem alguém que tem que anotar esse texto e declarar ele todos os dias, é você. Porque quanto mais você confessa as promessas, mais fé gera dentro do seu coração. Vocês aprenderam no cursão aí, quem estava essa semana aí no cursão. Não sei quem fui eu que falei, mas estava lá na apostila para nós aprendermos. Salmos 35, 27 diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha justificação. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Bom, você já viu essas torcidas? Corintiana, atleticana, eu não torço para nenhum time, então eu posso falar de qualquer um deles. Mas tem uma torcida meio doidona que eu já vi, ponto até de quebrar as coisas, barraqueira é o corintiano e o atleticano. Corintiano porque eu assistia na TV, e atlético porque eu já morei em Curitiba. E você sabe, quando sai um gol, os caras vibram, os caras quase arrancam a poltrona do negócio lá para erguer. Isso é júbilo, é cantar de júbilo, é celebrar. Você não pode ouvir as promessas do Senhor e não jubilar.
Ai, tá bom, amém. Mais uma vez ele falou isso. Não, Deus está falando aqui que Ele tem prazer na sua prosperidade. Ele não tem prazer no seu endividamento. Ele não tem prazer na sua escravidão ao dinheiro. Ele não tem prazer em você ter insônia porque você não tem recurso. Ele não tem prazer em você ser escravo das coisas desse mundo. Ele tem prazer na sua prosperidade. Muito mais do que prosperidade de dinheiro, na prosperidade da sua alma. Porque dinheiro não traz prosperidade para a alma. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra família. Dinheiro não compra saúde. Dinheiro, na verdade, não compra nada. Por isso que dinheiro na Nova Jerusalém vai ser estrada dos nossos pés. De tão banal que para o Senhor é o dinheiro. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos desfrutando dos piques que Ele vai mandando. Mas que esse não seja o centro da minha e da sua vida. Que o centro da nossa vida seja o Cordeiro de Deus que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a segunda coisa que a Páscoa, Passage ou Pessach, traz para nós é o começo de uma nova história. Eu não sei o que você já viveu. Se fosse para perguntar os testemunhos aqui, cada testemunho macabro que nós ouvimos no encontro, é pessoa que aprontou com um parente, é pessoa que aprontou com outro, pessoas que recebeu injustiças, injúrias, mas eu quero te dizer, quando você desfruta do Cordeiro, você agora decide viver um novo começo. Irmão, você não é masoquista. Fala para o seu irmão. Fala, pode falar. Você não é masoquista. Irmão, masoquista é quem gosta de sofrer. Você não pode gostar de sofrer. Você não pode ter prazer na sofrência. Tem pessoa que parece que o prazer dela é ficar contando história triste, pelo amor de Deus. Chega a doer cabeça, doer o ouvido, pesar o corpo, tudo. Ai, porque a minha história é triste. Ai, porque eu tento e só levo rasteira. Isso aí não glorifica a Deus. Isso aí não fortalece fé. Isso aí não inspira pessoas que estão à nossa volta. Todos os dias é um dia de recomeço. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pastor, hoje foi muito difícil. Come do Cordeiro nessa noite, que você vai sair daqui com um recomeço. Novidade de vida. Paulo diz em Romanos 6,4 que nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, para agora termos novidade de vida. Pode não mudar a sua aparência, pode não mudar o seu corpo, mas o seu espírito, a sua alma vai mudar. Seu espírito vai voltar a lutar. Sua alma vai ser restaurada. Eu e você precisamos, irmãos, decidir viver em novidade de vida. É a mesma vidinha, é a mesma casinha, é o mesmo maridinho, é a mesma esposinha, tudo com inho. Não, o nosso Deus é grande, nós precisamos sonhar grande, sonhar alto. Novidade de vida todos os dias. Pastor, eu vou no culto, eu vou na cela, parece que nada muda. Não muda porque a tua mente não mudou. Paulo diz que eu só posso experimentar do que é bom, perfeito e agradável se eu mudar aqui a minha mente. Setor de crença. Toda cultura é resultado de uma crença, toda crença é resultado dos seus mensageiros. É o que eu sempre falo para os irmãos, se você não acreditar em você, não queira que os outros acreditem em você. Se você hoje está bem, amanhã está mal, como é que os outros vão acreditar em você? Ah, pastor, então eu estou feio, mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus acreditou em você, Deus acredita em você, e Deus sempre acreditará em você. Mas você precisa crer e decidir, eu vou viver um recomeço. Não é só cantar a música do Fernandinho, uma nova história Deus tem para mim. Bonita a música, mas mais bonito ainda é viver essa música. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos ser um povo de um testemunho que Deus fez. Estou falando de bom testemunho de cumprir a lei, mas um testemunho de alguém que era destruído e hoje é restaurado, porque Deus não remenda com cola o vaso, Deus Ele quebra e Ele faz tudo novamente. Nós somos o povo do recomeço. E terceira coisa que a Páscoa traz, e nem vai dar tempo de falar dos outros, mas o seu líder vai falar com você na célula, em nome de Jesus. Amém? Esse aqui você tem que anotar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A Páscoa, ela traz rompimento com o passado. Se tem uma coisa que você precisa se libertar, irmão, todos nós precisamos, todos os dias, é do nosso passado. Todos os dias o passado vai querer bater na nossa porta. Mas nós precisamos arrebentar, romper com o passado.
Porque o passado, às vezes, você estica igual, ele é resiliente muitas vezes, igual o elástico. Você estica, 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 parece que ele não arrebenta. Se ele não arrebenta, pede para o teu irmão passar uma tesoura, uma faca, nem que o elástico volte no seu rosto, mas você precisa romper com o passado. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, abre lá. 2 Coríntios 5, 17. Amém? Dá um glória a Deus quem achou aí. Eita, irmão, você não tem noção de como alegra o coração de Deus uma igreja avivada. Eu já acho um negócio poderoso. Quem está aqui em cima sabe. Vai fazer um louvor, fazer algo, o povo adorando, gritando, cantando. Imagina o céu como que fica, porque o céu todo dia tem festa, irmão. Não sei se sabia, eu estou te contando. Você vai olhar a Bíblia inteira, fala de festa, de alegria. Nem choro vai ter no céu, para você ter uma ideia. Porque é um lugar de muita festa. Eu por muitos anos eu achava que ser crente era ser careta, ranzinza, carrancudo, rosto fechado. Não. Ser crente é viver em constante alegria, constante festa. Ah, pastor, é que você não sabe o que eu estou passando. E nem quero. Porque se Deus não resolver tua vida, não vai ser o seu pastor. Mas eu quero te dizer, há festa nos céus todos os dias. Se um pecador se arrepender, já há festa. Mas a Bíblia diz que quando o servo do Senhor prospera, e não estou falando de dinheiro aqui, estou falando de mudança de vida, a Bíblia fala que há júbilo no céu. Irmão, mais do que festa é jubilar. Eu fico imaginando, é um povo bagunceiro no céu. Talvez você, pastor, que falta de respeito. É que a bagunça que você pensa, talvez você pensa em 10 crianças aqui derrubando tudo. Não estou falando dessa bagunça. Estou falando de uma bagunça de júbilo, de um povo que se alegra. Você acha que o céu não passa pelas lutas conosco? Mas no céu não para de ter festa. Por isso que eu e você precisamos também celebrar no meio das lutas, batalhas e adversidades. Porque as nossas lutas e batalhas não nos definem. O que nos define é Cristo Jesus. E olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Irmão, você precisa romper hoje em nome de Jesus com o seu passado. É porque o que me fizeram, uma hora vai ter que pagar, uma hora vai ter que... Sai dessa, irmão. Entra na justiça de Cristo Jesus. A justiça de Cristo Jesus é bem melhor, é bem maior. Eu e você precisamos todos os dias decidir romper com o nosso passado. Talvez falando de passado para você, você pensa que é pensar em 5, 10, 15 anos atrás. Não, ontem é passado, hoje de manhã é passado. Tudo que já passou é passado. Por isso que já diz esse nome, passado. Só que decidir romper com o passado depende de mim e de você. Até pessoa quando erra, tem pessoa que fica, ai, porque eu não presto, ai, porque eu não valho nada, ai, porque eu sou o cocô do cavalo do bandido, ai, porque eu não mereço mesmo. Aí tenta até se matar e nem para se matar, bom, outra história. Mas, entende? Eu e você precisamos, esqueci que estava gravando, estou aprendendo a lidar com coisa online ainda, mas Deus há de dar graça. Corta essa parte e toca o barco. Irmão, nós precisamos romper com o passado. Passado de tudo. Se decidiu ficar com alguém, rompa o passado. É igual duas pessoas que já tiveram um relacionamento no passado. A mulher teve com homens e o homem teve com mulheres. Aleluia, né? Porque é Adão e Eva, né? E não Adão e Iva. E aí o que acontece? Se a pessoa teve... Eu já vi caso, graças a Deus, não em Morretes. Porque Morretes é mil maravilha, eu amo Morretes. Essa cidade aqui é onde Deus me plantou. Mas eu já ouvi falar de casos que a pessoa ficava perguntando para o cônjuge com quem que se relacionou, como que se relacionou. Eu falei, nossa, esse bateu o recorde de querer sofrer. Uma vez que decidiu ficar junto, o passado, está tudo pago, a minha vida foi paga lá na cruz. E nada além do sangue, nada além do sangue. Nós não podemos querer ficar vivendo em função. Você já viu o ditado, como diz um colega meu,
Não está na Bíblia, mas deveria estar. Quem procura... Então para com esse negócio, vou hackear o celular do meu cônjuge, vou não sei o quê, irmão. Para de querer sofrer. Vou te falar, só anda com quem você confia. Você não confia no seu cônjuge, o que está acontecendo? Você entende? Não estou falando aqui para ninguém separar, só estou te mostrando. Que você não precisa ficar, porque irmão, tem pessoa que tem prazer em correr atrás do prejuízo. Não corre não que você alcança. Corre atrás das bênçãos e ela corre atrás de você e fica aquele negócio. Eu pego as bênçãos me pegam, eu pego as bênçãos me pegam. E aquela disputa de um pegando o outro, eu pegando as bênçãos me pegando. Dessa forma, já viu aquela brincadeira de mãe pega? Pega a pessoa, mal consegue correr, a pessoa já vem e te alcança. Assim tem que ser com as bênçãos do Senhor. Não é ficar pegando passado e sofrimento, é pegando as bênçãos. Eu pego a bênção, brinco de correr da bênção, e daí a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia vão me seguir por todos os dias da minha vida, e é um pegando o outro, e é um brincando com o outro. Na verdade, o reino é para quem tem um coração de criança. Se tem uma coisa que criança gosta, é de brincar. A minha vida e a sua vida tem que ser essa, uma diversão no Senhor. Agora tem irmão que a vida estava ruim, mas ele vem para a igreja e parece que ficou pior. Jesus não destruiu a sua vida. Jesus te deu novidade de vida, te deu paz e te deu alegria. E é isso que você precisa viver. Porque se lá no mundo você dava risada, você vai dar menos risada dentro da igreja. Jesus não destruiu sua vida, Ele restaurou a sua vida. Jesus te libertou, irmão. Jesus te curou. Jesus te salvou. Jesus te restaurou. Jesus te escolheu, irmãos. Você quer uma notícia melhor que essa? Jesus te escolheu. Parou para pensar? Talvez nem você se escolheria. Eu não me escolheria. Mas Jesus escolheu. Semana eu estava assistindo um filme. Eu falei, é bem verdade. No filme estava lá, a mulher falou bem assim. É uma brincadeira, as irmãs que, por favor, né? Mas falava assim no filme. Toda mulher, ela é linda e burra. E o homem é o oposto. É feio e inteligente. Por que a mulher é bonita e burra? Porque ela é bonita para conquistar o cônjuge, e ela é burra porque ela vai ter que acreditar que o cara é alguém na vida. Então, aleluia, que continue assim. E aí eu tive essa graça de minha esposa me escolher. Mas ela não é burra, ela é inteligente. A inteligência é de Cristo. Mas veja, nós precisamos, irmão, parar com esse negócio. Brigou em casa, teve uma luta, chega... Parece que tem a mala do Pelegrino nas costas. Chega na porta ali, ó. Aí o servo está lá oferecendo uma lembrancinha tão bonita e chique. Parabéns para os irmãos. Aí pega a lembrancinha. Não, irmão, você não entendeu o que é cordeiro se você vive assim. O cordeiro traz alegria. E uma das libertações que o cordeiro trouxe é a libertação da tristeza. É a libertação do rancor, da mágoa. Se tem um povo que precisa ser alegre no Senhor, é o povo cristão. Porque essa é a Páscoa para nós. E nós precisamos desfrutar disso. Amém? Abre lá em Gênesis, em Êxodo 12. Nem deu para começar. Êxodo capítulo 12, versículo 3 em diante. Quero ler esse texto e resumir ele em nome de Jesus, pela graça, rapidamente para você. Amém? Para você entender a verdadeira Páscoa, que não é do coelho, mas é do cordeiro. Amém? Não aceita, irmão. Não aceita enganar a criancinha. Ai, acorda amanhã que o coelhinho botou o ovo para você. Coelhinho uma bênção. É o cordeiro, irmão. O cordeiro. Aleluia. Ai. Eu amo essa igreja, irmãos. Eu sei que nós vamos viver grandes coisas nesse lugar. Deus me deu uma promessa, eu já falei para os irmãos quando estavam no prédio menor lá. Pessoas iriam entrar de um jeito nessa igreja e sairiam de outro jeito. Pessoas iriam entrar desanimadas, iriam ser
sair animadas, não pelo Rafael, mas pela presença viva do Espírito Santo. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo tem nessa igreja é liberdade, irmão. E que você possa desfrutar dessa liberdade do Espírito. Irmão, comer do cordeiro vai muito além do que simplesmente colocar um post bonito lá, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele vive pelo século dos séculos. Esse cordeiro é Jesus. E olha o que o texto diz, Êxodo 12, 3 em diante. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem com o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Lembra? Tudo isso aqui está apontando para Cristo Jesus, amém? Tomarão do sangue e o porão em ambas. Tomarão é pegar, tá? Não é tomar. Se tomar do sangue, toma em outros lugares que você já deve saber onde que é. Também não vou mencionar que está online. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Será que Deus tem nojo de churrasco? Como pães, asmos e ervas amargas e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que for ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Porque Deus não é Deus de resto, amém? Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, e a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial. O celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Daria para continuar, mas só para exemplificar alguns pontos aqui por causa do tempo. Primeira coisa, irmão, o cordeiro foi feito para comer em família. Em cada casa. Casa no grego, no Novo Testamento, é oikos, que significa não só casa, não só família dentro de uma casa, mas relacionamentos. Deus quer salvar a você e também a sua casa. Se você olhar Raabe, ele salvou a casa, Zaqueu, ele salvou a casa, o carcereiro em Atos, ele salvou a casa, o centurião, ele salvou a casa inteira, e esse é o desejo dele para nós. Outra coisa que você viu no texto, não fala assim, se faltar cordeiro, compra mais 1 quilo, porque nós somos assim, né? Viu que vai faltar carne, corre lá no mercado, comprar mais 1 quilinho. Aqui não. Aqui, se o cordeiro for grande demais para a família, convida os que estão à volta. Irmão, você não pode comer do cordeiro sozinho, você tem que convidar aqueles que estão à sua volta para comer de Cristo com você. Não podemos ser egoístas. Não, o importante é eu ir. Não vamos desistir do povo. O povo às vezes até está com fome, mas por estar doente espiritualmente não tem conseguido comer. Comeu, joga para fora. E aí nós precisamos ir até essas pessoas e trazer elas para comer conosco nessa casa do cordeiro. Que a Bíblia não fala se faltar cordeiro, compra mais. Mas ela fala, se o cordeiro for grande demais para a família, você convida aqueles que estão à volta. O cordeiro, ele é super autossuficiente para todos nós comermos dele. Outra coisa que ele fala aqui no tempo de Abib, se você continuar lendo, a Bíblia fala do tempo do Senhor. Que nós precisamos entender, irmão, se você olhar a arca de Noé, aconteceu a mesma coisa. Lá no tempo de Abib, que foi um tempo do Senhor, separado para o Senhor. Nós precisamos, irmãos, nesses dias, saber que esse é o tempo do Senhor para as nossas vidas. Vários pontos aqui dá para nós mencionarmos. Passar com hisopo, o que significa hisopo? Uma planta muito frágil, pequena, que aponta para a fé.
E se você olhar a fé, muitas pessoas elas acham que não tem fé. Mas todos nós temos fé, porque nós temos o Espírito. O Espírito é o autor e consumador da nossa fé. E nós precisamos, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente. Eu tenho certeza que todos nós temos a fé maior do que um grão de mostarda. Talvez você chegou aqui e fala, pastor, minha fé está fraca. Mas é essa fé que te trouxe até aqui, para que o Espírito te renovasse e te fortalecesse. Todos nós temos uma fé. E aqui ele fala de passar o sangue. Eles passavam o sangue em sinal de cruz, que representaria o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, nesses dias, Cristo vai muito além de simplesmente falar Jesus Cristo. A Bíblia inteira é um livro, um álbum de fotografias. Começa falando de Cristo e termina falando de Cristo. Ele é o principal, o foco principal de toda palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Aleluia. Não desfoca, irmão, não desfoca. Creio que o Senhor vai manifestar muito poder hoje sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós precisamos nesses dias, irmãos, desfrutar de algo que o Senhor preparou para nós. Eu quero que o irmão prepare o louvor lá, que foi tocado agora há pouco, e nós vamos fechar os nossos olhos, porque na Páscoa tinha pães asmos. Pães asmos fala de algo separado do mundo, não viver as impurezas do mundo. Fala também que o cordeiro tinha que se comer antes e não poderia quebrar os ossos. Não quebrar os ossos fala de algo indestrutível. Jesus Cristo foi, é e sempre será indestrutíveis. E aqueles que estão em Cristo Jesus são indestrutíveis também. Por isso que Josué fala, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Outra coisa que a Bíblia fala, pode apagar a luz e fechar os olhos dos irmãos, e deixa baixinho o louvor. Outra coisa que a Bíblia fala, é que o animal não podia ser comido cozido, mas assado. O assar na Bíblia fala o fogo da ira de Deus, que foi colocada toda em Cristo Jesus. Comer cozido é algo pela metade. Nessa noite o Senhor fala, para